Hoje a gente vai resolver um problema que é o terror de muitos aí quando vai desenvolver um aplicativo, que é o usuário tá utilizando lá o Dark Theme no celular dele. Então ele tá usando, vamos supor aqui, vamos ver aqui, eu tô no meu celular e eu ativei aqui no meu celular o modo escuro ou o modo claro. E aí o cara vai entrar no seu aplicativo e acaba ficando tudo zoado, né? E hoje você vai aprender a manipular os temas dentro do seu aplicativo, criar um tema dark, criar um tema light. Então quando o usuário tiver aqui nativo do celular com tema escuro e ele abrir o seu projeto aqui, vamos lá, vou abrir o meu projeto, automaticamente ele reconhece e, opa, o cara tá usando o Dark, vou mudar meu app aqui então para o escuro também. Ou se o usuário vir, não quero mais o Dark, o usuário no celular dele, ó, tô nas configurações do celular aqui, eu vou vir aqui, deixa eu achar aqui o display, eu vou vir aqui e vou tirar o Dark no meu celular, né? Meu celular agora voltou para o tema claro aqui. Perfeito. E aí, se o cara vier no seu app de novo, deixa eu puxar aqui, abriu de novo, o seu aplicativo já vai se adaptar. Então é isso que a gente vai fazer hoje e você vai aplicar depois nos seus projetos, que vai ser show de bola. Bora lá. Então bora lá para a gente poder começar aqui o nosso projeto. A primeira coisa, não esquece de se inscrever aqui no canal se você gosta dos nossos conteúdos, deixar o seu gostei, que é uma forma de apoiar para a gente continuar trazendo conteúdo cada vez mais bacana para vocês. Então bora lá. Sem enrolação, a primeira coisa, a única coisa, eu criei um app aqui com Expo. Então dentro do meu app aqui, ó, coloquei para rodar, não tem nada, só um componente funcional normal aqui com um texto, beleza? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Matheus, pode ser sem Expo? Com certeza, não tem problema Expo sem Expo. A única coisa é que a gente vai utilizar o Styled Components. Então eu já instalei aqui. A única coisa é você instalar no seu projeto. Então a gente também tem vídeo aqui no canal só sobre o Styled Components, como utilizar, por que utilizar ele. Então eu vou deixar aqui embaixo ou passando aqui no card aqui em cima, tá? Então, basicamente, criou seu projeto, instala o Styled Components dentro do seu projeto. Depois que você instalou, pode rodar, então seja o Expo ou o React Native CLI e bora começar. Então eu vou começar criando aqui um SRC. Dentro do SRC eu vou criar aqui mais uma pastinha, pode ser Home, para a gente ter uma tela inicial aqui e não ficar dentro do nosso app.js, tá? Então eu posso até copiar o nosso componente do app aqui. Vamos dentro de Home, New File, Index.js, beleza? Vou colocar aqui o nosso componente funcional, vou mudar o nome aqui para Home, maravilha. Só que a gente não vai usar aqui o Style Sheet, e sim o Styled Components. Então bora lá, vou tirar os nossos estilos aqui, vou tirar essa view e esse text, né? Vou tirar tudo isso aqui e a gente vai criar aqui um import .styles, que a gente nem criou, né? Vou até criar aqui, ó, dentro de Home, New File, Styles.js, que vai ser os estilos desse nosso cara aqui. Então, vou criar aqui o rn styled, que eu tenho um snippet aqui só para ele criar rapidão para gente. Então, vou criar aqui um container, que vai ser uma view, e também pode ser um name, que vai ser um text, e vou criar aqui mais um, que vai ser, vou chamar aqui de description, que vai ser um text também. Então, vou salvar, e agora vamos lá no nosso index aqui. Agora sim a gente pode importar, então, ó, .styles. Se eu der um Ctrl espaço, já aparece aqui o container, vai aparecer aqui o nosso name e também o description. Então agora, maravilha, eu posso substituir o nosso container que está por volta de todo mundo. Vou tirar aqui o nosso styles, vou colocar aqui o nosso name, beleza. Vou duplicar aqui mais uma vez e aí vou colocar esse nosso description aqui embaixo como www.sujeito.programador.com, nosso blog aí. Então, vou salvar, vou só deixar desgrudado aqui, só para ficar fácil para vocês aí verem aí no vídeo, perfeito? Bora lá. Então, se eu salvar aqui, por enquanto não está sendo chamado, né? Por quê? A gente criou um componente home e criou o estilo dele, posso salvar, vou fechar, só que aqui no nosso app.js a gente nem chamou. Então, vamos chamar esse nosso componente para ser renderizado. Então, o que eu vou fazer? Posso tirar o estilo aqui do nosso app, vou tirar tudo aqui dentro do return, vou tirar esse cara aqui também, tá? Vou dar o import aqui do React, from React, e vou também trazer o import aqui do nosso home, né? Então, home, faltou escrever certo aqui, import home, from, /src, /home, como é index, eu não preciso dar o /index, então eu posso chamar diretamente aqui para ser executado o nosso home, né? Então, eu salvei sem querer aí, maravilha. Então, nosso home já está sendo executado, ele está aqui em cima da nossa status bar. Bora dar uma estilização para agora a gente depois espalhar o nosso Dark Theme e o Light Theme. Bora lá? Vou tirar minha câmera aqui só para não atrapalhar os nossos códigos e vamos lá então. Então, dentro do nosso home aqui, a gente pode estilizar e centralizar todos os itens, né? Então, aqui dentro do styles dele,
Vamos lá. Dentro do nosso container aqui, eu vou passar um flex 1 para ele pegar o tamanho inteiro da tela. Vou passar aqui um background color para ele, por exemplo, de branco. Beleza. Vou passar um align items center e um justify content center para centralizar tudo no centro aqui, ó. Perfeito. Depois disso aqui no name, vamos deixar ele maior, então font size aqui de um 30 pixel e também um color para ele de 12, 12, 12. Maravilha. E também o que a gente pode fazer aqui na nossa description, colocar um fundo para ele, uma cor também. Então font style, vou passar aqui italic, só para dar uma graça, para ele ficar deitadinho ali. Uma color para ele de 12, 12, 12. Perfeito. Background color. Eu quero que ele tenha um background diferente. Por exemplo, a gente pode passar aqui E9, E9, E9 aqui, por exemplo, que é um cinzinha. E eu vou dar um espaçamento interno ali, então, padding interno aqui para ele. Vou dar aqui um 8 pixels em cima e embaixo. E eu posso dar nas laterais uns 20 pixels aí para ficar legal, tá? Eu também, nesse description, vou dar aqui uma margem top de uns 12 pixels, só para desgrudar aqui do nosso título aqui em cima, tá? Maravilha! Então, o que a gente fez aqui, né? A gente colocou uma interface, criamos a nossa interface, só que ela é fixa, né? Então, por enquanto, o background sempre vai ser branco e as cores sempre vão ser essas cores, independente. Só que, como eu falei, eu quero que ele sofra alteração conforme eu mude o tema do celular, correto? Se o cara estiver no dark ou no light, eu quero que sofra alteração. Então, aqui, a gente pode utilizar um carinha do nosso Styled Components, conhecido como Theme Provider. Então, olha que legal. Eu posso importar aqui from Styled Components, vou trazer um carinha chamado Theme Provider, tá? E o Theme Provider é baseado no Context API. Inclusive, a gente tem vídeo sobre Context API aqui no YouTube, tá? Então, eu vou trazer aqui o nosso Theme Provider, vou colocar, ó, nosso home aqui dentro. Então, nosso Theme Provider tá por volta da nossa aplicação, concorda? A nossa página home tá aqui dentro. E para esse Theme Provider, eu posso passar para ele uma propriedade Theme, vou colocar aqui mais umas chaves e eu posso passar alguma coisa, alguma cor, alguma estilização para esse nosso tema que vai ser espalhado na nossa aplicação e em qualquer local aqui dentro do Home ou de qualquer página que estiver dentro do Theme Provider, eu posso ter acesso. Então, por exemplo, eu posso passar aqui um background, vou chamar ele aqui de 12, 12, 12, faltou aqui ser dentro de aspas aqui, perfeito, eu vou salvar aqui, e agora onde que eu quero utilizar? Por exemplo, vamos lá no nosso home, eu vou vir aqui, deixa eu vir aqui no nosso styles, e eu quero que esse background receba aquela cor, então vou vir aqui, posso abrir cifrão, abre e fecha chaves, para acessar através das props, props.theme, a gente tem acesso a essa propriedade, e ponto, qual que é o nome da nossa propriedade? Então eu chamei de background, certo? Então se eu salvar aqui, olha que legal, o nosso fundo já recebeu aqui. E se eu quisesse criar mais um, por exemplo, quero criar uma chamada color, que vai ser, por exemplo, branco a cor aqui. Salvei, vou aqui, eu quero acessar então as color, eu quero que receba essa propriedade. Então, abro aqui, props.theme.color aqui, que é o nome da propriedade. Vou colocar aqui e aqui embaixo também, né? A gente também tem uma color aqui. Então, substituir e maravilha, ó, já refletiu na nossa aplicação. Só que, por enquanto, também é fixo, né? É um tema que a gente passou fixo e não sofre alteração se a gente mudar o tema do celular. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos extrair esses nossos temas daqui e criar um para o tema Dark e um para o tema Light, para ficar bem separado. Bora lá? Então, eu vou vir aqui dentro do SRC e vou criar um new folder. A gente pode chamar de theme aqui ou a pasta que você quiser. E dentro eu vou criar dois caras para a gente deixar bem separadinho. Então, o dark.js, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui o nosso... Vou copiar essas nossas duas propriedades que a gente criou aqui, tá? Vamos dentro do nosso dark. Vou dar aqui um export, default. Vou abrir, vou fechar aqui e vou colar aqui, tá? Então, vou colocar o nosso background. Vou colocar aqui a nossa color aqui. Então, esse é o nosso dark. Perfeito? Maravilha. Vou salvar. Posso até copiar tudo isso aqui. Vou salvar. E agora eu vou criar dentro de theme, vou criar aqui mais um, que é o light.js, que é o nosso tema claro, para as cores que você quiser quando o cara estiver usando o tema claro. Vou colar aqui, então agora o nosso background, como é o tema light, eu quero que o background seja branco, eu quero que a cor dos itens, das palavras, né, dos textos, seja 12, 12, 12. Então a gente vai inverter aí. Perfeito. Então salvei aqui o nosso dark, e agora eu posso fechar os dois aqui. Dentro do nosso theme, eu vou criar mais um index.js, além do dark e do light, só para a gente juntar os dois imports para ficar mais fácil. Então, import
dark from ponto barra dark e vou duplicar aqui para a gente importar também o ponto barra light. Então importamos aqui dentro desse index os dois arquivos que a gente criou para a gente poder exportar de uma maneira simples. Aí, então export default de uma vez só o nosso light e o nosso dark aqui. Salvei, então ele só serviu para a gente exportar, para unificar, né? Então salvei aqui dentro. Agora a gente pode importar dentro lá do nosso app.js, ao invés de passar diretamente. Então a primeira coisa, eu vou importar esses nossos caras. Então eu vou import theme from .src/theme. Como eu chamei o nosso arquivo de index, então não preciso da barra index. Posso apenas deixar sem a barra no final e a gente recebe através dessa chamei aqui de theme, beleza? E também eu posso importar do React Native from React Native, que a gente tem um hook aqui bem bacana, conhecido como Use Color Scheme. O que esse cara vai fazer, tá? Esse hook vai detectar se o celular do usuário, ó, vamos ver aqui qual que eu estou usando. Ó, no meu caso, eu estou usando nesse celular aqui o tema claro. Vai detectar se ele está no tema claro, ou se ele está usando ó, o Dark Theme dentro do celular, ou se por algum motivo esse celular não suporta esses dois aqui, ele também vai devolver para a gente. Então, antes da gente fazer qualquer coisa, vamos ver se isso está funcionando. Const, vou chamar aqui de device theme igual a use color theme, e eu vou dar aqui um console.log device theme para a gente ver o que está recebendo, tá? Então eu vou salvar. Deixa eu voltar no meu projeto, né? Vou voltar aqui. Vamos abrir o meu console aqui. Vou dar uma atualizada, ó. Vou dar um reload. Atualizou. Vamos lá. Beleza, ó. Light. Então, e de fato, o meu celular, ó, tá no tema claro. Se eu vier aqui, ó, só pesquisar no seu celular aí, ou se você tiver num iPhone, num emulador real aí, é só mudar o celular, tá? Então aqui no meu, eu tô usando o Pixel 3. Só pesquisar aqui Dark, que ele te mostra. Vamos ver aqui onde tá, ó. Tá dentro de display. E ele mostra que está aqui, ó. Então, vou clicar. Ó, mudei meu celular para o tema escuro. Vamos lá. Vou voltar para o meu app. Cliquei. Vou atualizar meu app de novo. Vamos lá. Ó, não funcionou. Por que ele não funcionou? Se você está utilizando o React Native CLI e não está utilizando o React Native Expo, ele já vai funcionar. Mas agora, como eu estou usando o Expo aqui para ficar mais fácil para vocês, tem que fazer um passo a mais dentro do seu app.json. Aqui dentro do app.json a gente precisa colocar mais uma configuração para ele deixar a gente fazer essas alterações de dark e light. Bora lá. Então, se você também está utilizando o Expo nesse projeto, é só você vir aqui, ó, pode ser abaixo do icon aqui, tá? Depois desse vírgula, colocar essa propriedade aqui que tem a própria documentação deles, tá? Então, eu vou colar aqui, não esquece da vírgula, que é essa propriedade aqui, tá? Vou salvar, vou vir no meu projeto e vou dar um reload de novo. Deixa eu abrir aqui o nosso console. Olha lá, já detectou que a gente está com o Dark agora. Se eu vier no meu celular de novo, ó, vou tirar o Dark, voltei o celular para o claro, vou lá, olha aqui, já detectou aqui, está com o claro agora. Então a gente já está detectando, né? Então perfeito. Agora, com base no que o usuário está usando, a gente pode aplicar o tema aqui, já que a gente também já criou o Dark e o Light. Então vamos lá. Vou tirar o console aqui para não ficar atrapalhando a gente. Só colocar aqui para vocês. Então, esse device theme, ele pode devolver dark, ele pode devolver light e ele pode devolver null. E se eu não me engano, pode chegar undefined, tá? Vou deixar apenas com o null, mas para saber isso aqui, ó, só segurar o Ctrl, clicar aqui em cima, ele vai mostrar as tipagens aqui. Ó lá, pode receber light, dark, null e undefined mesmo. Então, é isso que pode receber nesse nosso device theme, tá? Então agora, para a gente poder manipular, eu vou criar aqui um const theme igual a themes, vou acessar o nosso import aqui, vou pegar com base no que o usuário está usando, passando aqui o nosso device theme. Caso venha null, a gente pode utilizar o nosso operador ou aqui. Caso venha null, eu vou sempre usar, por exemplo, um tema por padrão. Eu vou usar o dark, por exemplo. Então, theme.dark sempre vai usar o tema escuro. E com isso, a gente pode aplicar aqui, então, dentro do nosso theme. Dessa maneira. Mas antes disso, eu importei aqui como theme no singular, vou colocar aqui no plural também, já que aqui dentro desse import vai ter o dark e o light, tá? E aí a gente então tá aplicando aqui. Então, se eu salvar aqui, olha que legal, né? Então, salvei, vou dar um reload, ele já aplicou ali para mim. Maravilha! Então, ele já aplicou aqui. Antes da gente ver isso aqui funcionando na prática, como que esse Themes está conseguindo aplicar o dark ou o light? Então, vamos lá. Concorda comigo que dentro desse device theme a gente já viu que ele recebe uma string light ou dark, certo?
E dentro aqui do nosso import aqui desse Teams, eu estou importando os nossos dois caras que a gente criou, os nossos dois temas. A gente apenas está importando. Então, se você der um console, só para você entender, nesse nosso import, ó, Teams, você der um console, ele vai devolver para a gente os dois, ó, devolver o Dark e o Light. Então, quando a gente faz aqui Teams, passando aqui qual que você quer, então se eu quero, por exemplo, o Light, dessa forma fixo, ele só vai devolver o objeto. Ó, vou dar duas vezes no R aqui só para atualizar. Ele só vai devolver o nosso Light. Olha lá, fundo branco. Se você colocar aqui Dark, ele só vai devolver o preto. Olha lá, vou atualizar aqui de novo para separar. Ó. Depois aqui do build, vamos lá. Ó, só devolveu o preto. Perfeito? Só que aí a gente, em vez de deixar fixo, a gente coloca o nosso Device Theme, que dentro desse Device Theme já vai ter o que o usuário está usando. Se o celular do usuário está usando escuro ou claro. E aí, com base nisso, ele já coloca aqui dentro e só mostra aquele que a gente quer, certo? Então, com isso, a gente coloca dentro dessa variável Theme e eu coloco para o nosso Theme Provider. Então, se eu salvar aqui, olha que legal, né? A gente pode utilizar aqui, vamos lá, vou atualizar. O meu celular tá branco o fundo, então vamos ver se eu estou no tema claro. Estou no tema claro. Vou mudar aqui para o tema escuro. Mudei para o tema escuro. Vou vir aqui de novo. Vou atualizar. Olha só que massa, já sofreu a alteração, tá? Então ficou muito legal. Se eu voltar de novo, vou voltar aqui. Vou aqui tirar o nosso Dark do celular. Vou voltar para o meu aplicativo e show de bola. Então, para a gente deixar mais legal, vamos mudar essa tag aqui, esse badge aqui que a gente chamou aqui no fundo. Então, vamos lá. Eu vou aqui no meu Light também. No Light aqui também, eu também quero colocar mais uma propriedade. Então, vou chamar aqui de tag. Vou colocar aqui um E9, E9, E9. Beleza. Vou copiar essa nossa propriedade. Vou lá no meu Dark agora. Quero colocar, então, mais um aqui também, tag. E nesse tag aqui do nosso Dark, eu quero colocar outra cor. Então, nesse do Dark aqui, eu vou colocar um azul. Vamos colocar aqui um 084FA1. Então, vou colocar aqui um azulzinho escuro ali. Então, vou salvar também. Então, agora a gente tem no tema mais uma propriedade para usar. Então, se a gente vir dentro do estilo do nosso home, e vamos supor aqui, então, que esse background color que estava fixo aqui, eu quero que ele receba essa tag. Então, vou colocar aqui uma props.theme. Eu chamei de tag, então esse é o nome da propriedade. Então, se eu salvar aqui, maravilha. Agora, se eu vier aqui, mudar para o meu tema escuro de novo, ele vai aplicar o nosso tag que está ali no nosso Dark. Deixa eu ver qual que é a cor que eu coloquei. Eu coloquei esse azul, né? Então, vou voltar para o app, vou vir aqui e olha que legal, ele já recebe a cor azul. Se eu voltar para o branco, arrastei aqui sem querer, eu voltar para o nosso tema claro, vamos lá, e ele já volta para o nosso tema claro, que é as cores que a gente tem aqui no nosso Light Theme. E agora sim, com base no celular do usuário, a gente consegue separar os dois temas, seu aplicativo vai ficar bem mais profissional. E também, quando o usuário está usando no celular dele um tema escuro e ele abre o seu app com um app tudo branco, já deixa ele cego ali, não é algo legal para a experiência do usuário. Então, com isso, a gente consegue manipular e separar, né? Se o cara está usando o tema escuro, opa, vou adaptar meu aplicativo aqui no tema escuro. E se está utilizando o tema claro, a gente adapta ali para o tema Light também, sem problema nenhum. Então, fica muito massa. E além disso, recado importantíssimo para vocês, que a gente está com as vagas do Fábrica de Aplicativo aberta, né? O nosso treinamento intensivo para você que quer de fato criar aplicativos profissionais ou para você que quer entrar para o mercado de trabalho que está super aquecido e desenvolver aplicativos e sites profissionais. Nosso curso é totalmente na prática, criando projetos reais do mercado de trabalho e, claro, com o nosso suporte, porque o meu foco é fazer você evoluir e entrar para o mercado, criar seus próprios projetos, pegar cliente. Então, vou deixar o link aqui embaixo, a promoção exclusiva para vocês. Te vejo lá na turma e comenta aqui embaixo qual que é o próximo vídeo que você quer ver aqui no canal. Até mais!